que acontece, rapaziada? Eu vou tentar dividir isso em 2 partes. Primeiro, eh, eu sou um cara e eu frequento a missa tridentina, correto? Ou seja, eu sou um adepto do, entre aspas, "tradicionalismo". Eu não gosto dessa nomenclatura. Por quê? Eu sou um cara que eu sou bem chato com conceitos. Porque, assim, se você vai usar um conceito técnico, científico, né, eu como um cientista histórico, porque, assim, uma coisa é eu estar com meu amigo ali no Discord e eu nomear o meu grupo de, foda pra caralho, pica das galáxias, tá ligado? Foda-se. Outra coisa é quando você tenta usar, legitimizar um movimento histórico, um movimento, uma corrente filosófica e, assim, eu não gosto desse nome tradicionalista, eu não me considero um tradicionalista, por quê? O tradicionalismo, ele é um movimento filosófico perennialista guenoniano. Então, ele tem suas origens lá, no gnosticismo, com Guénon, com Fon, essa galera tariqueira. E eu não tenho nada a ver com essa galera, tá ligado? Eu não tenho nada a ver pra caralho, assim. Então eu não gosto desse nome. Talvez um conservador seria um nome que enquadraria mais a minha posição dentro da igreja. Eu sou um cara que, sim, eu, gostaria que a igreja ela retornasse, ela mantivesse as tradições antigas e passadas ainda intactas, porque elas sim fazem parte de como a igreja sempre se portou no Ocidente. E você perder esses traços para você tentar criar outros novos, ou você tentar, enfim, reformar por causa da uma modernidade, é a coisa mais imbecil que você pode fazer. E, inclusive, essa questão da nomenclatura tradicionalista é uma questão de gera muito debate, porque sempre quando eu chego no meio de tradicionalista, eu falo assim: "Não sou tradicionalista". Os caras: "Meu Deus, a reforma carismática, não sei". Não tem nada a ver. É só que, assim, eu não me considero tradicionalista, eh 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 eu não gosto dessa nomenclatura, por quê? Existe uma coisa, uma estratégia do movimento revolucionário, ela é muito comum, que é fazer os seus adversários usarem uma linguagem que, eh, usarem a sua linguagem, a linguagem que você criou. Então eles, basicamente, eles pegam um conceito, eles criam, eles colocam na cabeça de todo mundo, e aí os direitistas burro mongoloide fica: "Ah, é isso mesmo, igual aquele retardado da MBL, eu já vi algumas pessoas falando isso. E os cara, tipo assim: "Ah, se isso é ser racista, então eu sou racista mesmo". Tipo assim, não, cara, racismo não é uma coisa que você tem que se orgulhar de ser. Você tem que defender que você não é racista. Caralho, você é imbecil? Então, assim, esse tipo de imbecilidade eu fico muito pistola com isso, tá ligado? Fico muito bolado com isso. E aí, enfim, por exemplo, quando eu comecei a estudar esses assuntos, né, eu não comecei a estudar o rito tridentino, nunca foi uma o tradicionalismo dentro da igreja nunca foi um motivo de um foco de estudos meus, mas sim outras coisas, né. Eu, como um historiador, eu sempre estudei a maneira como a igreja se portou culturalmente ao longo do tempo. E aí, pô, tipo assim, por que que mudou? E não deveria mudar. Eu sou, totalmente contra, a característica moderna, o modelo de sociedade moderno, tá, o modelo de sociedade pós-iluminismo. Faz o menor sentido, ele gera um monte de crise, gera depressão, enfim, gera as ideologias que matam milhões de pessoas aí, que a gente vê, gera Coreia do Norte, muito mais Coreia do Norte e China do que gera Estados Unidos, por exemplo, né, Suíça. Então, enfim, e eu sou contra, por exemplo, você chamar, os terroristas, né, os jihadistas, de fundamentalistas religiosos. E quando você coloca um rótulo de fundamentalista religioso para um terrorista, basicamente o que você está falando é que, você está meio que equiparando o o fundamental das religiões, por isso que é ser fundamentalista, é você querer que o fundamental da religião seja exercido. O fundamental de nenhuma religião, nem da religião islâmica, é o terrorismo. Não tem absolutamente nada a ver. E se você fala que é isso, você é desonesto, você não sabe do que você está falando. Eu estudei bastante sobre a religião islâmica para saber disso, tá. Então eu fico sim um pouco bolado com os os,
alguns direitistas que tenham esse ódio do Islã, tipo assim, o Islã é uma religião que prega o mal. Não, ela não é uma religião que prega o mal. É uma tradição, lógico que nem se compara ao cristianismo, nenhuma religião se compara ao cristianismo, mas ela é uma tradição oriental ali, dos caras ali árabe, deixa eles lá, show, tá ligado? E enfim, eu não gosto dessa nomenclatura de fundamentalismo religioso, tá? Também tipo, de novo, é cientificamente correto. As pessoas que estudam a questão do Islã, do jihadismo, do Islã terrorista, nenhum deles concorda que com essa nomenclatura. Inclusive, eles acham errado porque isso leva aos outros a levar outras coisas. Como, por exemplo, o ateu burro todinho, ele acha que, tipo assim, a, a avó dele, que reza o rosário todo dia, se equipara a um jihadista islâmico só porque ela não gosta que ele fica dando a bunda pro amiguinho dele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse tipo de simbiose da fraternidade muçulmana é um tipo de simbiose que, basicamente, você pega as características transcendentais de uma religião, você ignora tudo isso, e você coloca ali, você reduz aquilo ali a um nível humano, ou seja, a uma ideia central, que é a essência de todo o movimento revolucionário, que é: vamos construir um paraíso aqui na Terra agora. Então você pega as características daquela religião, você transforma aquilo ali. É lógico que essas pessoas, para fazer essa simbiose, elas precisam ser pessoas que elas entendem da religião. Não é qualquer pé rapado, burro pra caralho que vai fazer isso. É um cara na envergadura de René Guénon, só que para cada religião. René Guénon era um ótimo conhecedor das religiões, né? Os livros dele são bons, né? Ele sabe muito sobre metafísica das religiões e tudo mais. Então, esses caras, eles conseguiam fazer a cabeça de muita gente, rabinos, padres, bispos, enfim, talvez até do Papa e sheiks. Então, eles transformavam as religiões, eles tiravam esse caráter religioso, que era o quê? Você esperar na fé em Deus, né, na fé no Deus ou na fé no transcendente, resposta para sua vida, para uma coisa, tipo assim, nós vamos transformar essa fé em uma ação prática política em prol de um futuro melhor. É isso que os caras fizeram. E esses movimentos, eles se tornaram tão fortes que, em algum momento, eles se infiltraram até mesmo dentro da tradição, né, dentro dos movimentos tradicionalistas católicos ali na França, com Lefebvre e tal. Bom, pra você que não sabe, vamos voltar, né? Agora eu vou voltar. Você que não sabe, o Guénon, ele tinha um pseudônimo que ele usava quando ele ia escrever. é, Quando ele, na época ele foi muçulmano, e era Esfinge. Então, por isso que o nome do título, o nome do título, o título é As Garras da Esfinge, tá? Então, vamos lá. Vamos ler aqui. Vamos começar aqui, tá? As transformações históricas e espirituais profundas que vão determinar o futuro da humanidade estão tão distintas na nossa mídia, na nossa vida universitária e, de modo geral, de todos os debates públicos neste país, e com certeza aquilo que vou dizer neste artigo parecerá estratosférico e alheio à realidade imediata. Esse daqui é um dos pontos do porquê que eu comecei a estudar isso, tá? Se você quer saber por que eu comecei a estudar isso, foi por causa disso. É, eu estava pesquisando sobre a fraternidade muçulmana, eu queria entender o que era esse movimento, qual que era a sua ação política no mundo, etc, etc, etc. E aí eu achei vários artigos, né? Eu achei um, um editorial de um debate público no Senado americano, na época, em 2016, já era antigo, tá? Já é atrasado aquilo ali, os caras estão discutindo aquilo ali, mas eu achei, inclusive na Europa, lá no parlamento da União Europeia, está sendo discutido também. Eu li o documento, tá? Foi proposto por um político da direita, da Suécia, se eu não me engano, Suécia, Áustria, a mesma coisa, né? Os países lá, branquelo lá, branquelo azido. E ele também estava comentando sobre a influência da fraternidade muçulmana, da Muslim Brotherhood, pode ser irmandade, fraternidade, enfim, tanto faz,
no continente europeu. E eles estavam discutindo a influência que a fraternidade tinha essa influência que, para você que não sabe, a Irmandade Muçulmana ela é a maior instituição muçulmana que representa os muçulmanos fora do mundo árabe. Dentro do mundo árabe, ela não está tão forte. E aí volta nos vídeos passados que a gente analisou. Por exemplo, o Emirados Árabes Unidos banindo a fraternidade muçulmana, a Arábia Saudita banindo a fraternidade muçulmana, né, ou restringindo bastante o poder deles. E, enfim. Então, mas lá na Europa, fora do mundo árabe, ainda é muito forte. Porque ela é a organização unificadora, né? Por ela ter um caráter político, ela consegue unificar o direito muçulmano no modo geral. Eu fiquei imaginando, porque eu não vi em nenhum lugar aqui no Bostil falarem, mandaram uma mensagem aqui. Foi o barulho do zap, zap. Zap, zap. Eu não vi essa discussão ser feita no cenário público brasileiro. E aí, cara, a fraternidade muçulmana, ela é uma das grandes organizações mundiais, globais, assim, sabe? Os caras, eles têm dinheiro, tipo, mano, se os caras quiserem, eles cagam dinheiro, tá ligado? E eles são responsáveis pelos grandes grupos terroristas. Vamos lá. A infiltração de indivíduos extremistas e ligados ao terrorismo em redes criminosas no Brasil emergiu como uma preocupação significativa de segurança, com evidências apontando para grupos transnacionais como o Hezbollah e o Estado Islâmico tentando explorar as estruturas do crime local. Embora o Brasil tenha historicamente se mantido livre do terrorismo ideológico de grande escala, tornou-se uma base logística e um alvo para vigilância, arrecadação de fundos e recrutamento para potenciais é, e planejamento, financiamento e recrutamento por grupos extremistas internacionais. Em novembro de 2023, a Polícia Federal Brasileira lançou a Operação Trapiche, com base em informações do FBI, para interceptar uma rede ligada ao Hezbollah que planejava ataques contra alvos judaicos no Brasil. Lembrando que aqui no Brasil, tanto no Rio quanto em São Paulo, tem uma forte presença judaica, tá? E a hebraica, acho que é meio famoso, assim, para quem mora lá na região, né, sabe, assim. Então, você tem um time de futebol, inclusive os grandes jogadores passaram pelo time de futsal da hebraica. Eu acho que você não precisa ser necessariamente judeu para você ter jogado lá, tá? Mas enfim. Então, o Brasil tem muito judeu para eles fazerem essa merda. Tem em torno de 100 mil judeus tem no Brasil. O Talibã, ele tem estrutura e poder e força para ele governar uma nação. Esse é o meu medo. E quando eu falo isso, eu nego ri de mim, fala que eu sou retardado, fala que eu sou burro pra caralho, fala que eu sou maluco, fala, ninguém liga, um moleque autista de merda, filho da puta. Bola. Então, daqui a 3, 4 anos você verá por que eu estou falando isso. Vamos de novo aqui. Nosso querido amigo Google. Vamos procurar aqui. Lembre-se, lembra do Andrew Tate? Andrew Tate is Muslim. É o nosso amigo, nosso querido amigo, né? O grande guru aí do marketing digital, os caras mais foda, né, aquele Dan Bilzerian, o Andrew Tate, essa galera da alt-right americana começou uma movimentação, né, que partiu do antissemitismo, né, ou seja, o judeu tá responsável por tudo, ai, é o narigão, ai, dinheiro, judeu, dinheiro, o judeu fez 9 de setembro, tudo, e de repente, ó, Andrew Tate, eu fiquei muito assustado com isso daqui, anunciou sua conversão ao Islã em 2022. E ele se tornou muçulmano. Aqui, ó. Olha essa notícia. Andrew Tate, o. Vou ler aqui, vou traduzir português aqui, né, pra ler. A base de fãs muçulmanos de Andrew Tate está crescendo. Alguns dizem que ele está explorando o Islã para ganhar popularidade na internet. Enfim, isso daí, foda-se. Esse não é a porra do ponto, né? Eles são especialistas em pegar um ponto, enfiar no cu e foda-se o que é essencial. Então, assim,
Por quê? Então, você vai ver características que são similares, vamos dizer que são idênticas, do jihadismo. Eu não quero falar fundamentalismo religioso, só que todo mundo entende como fundamentalismo islâmico. E ao norte-americano, a terceira via, a direita alternativa, a, sei lá, o caminho espiritual mais brabo, sabe? O caminho da tradição. E esse bagulho que você tá pensando mesmo, o cara com bigodinho, que nasceu lá na Áustria, mas era uma cidade que era divisa à Alemanha, então ele queria ser alemão. Era um pintor, mas não deu tanto certo. Aí ele chegou lá com uns caras que eram meio nacionalistas, mas também eram socialistas. Fascismo na época, lá de Versalhes. Criou uns campos de trabalho aí pra botar uma galerinha nariguda que dizia que tinha dinheiro. Exatamente. Vamos botar aqui, ó. Tem um excelente artigo, ó, The Nazi Roots of the Muslim Brotherhood. Tem um excelente artigo, tá? No Arábia. Você vê que até eu já entrei aqui para ler várias coisas aqui. Por que existe isso? Não existe uma conexão. Porque. Vou explicar aqui para vocês. Como é que nasce a Irmandade Muçulmana? A Irmandade Muçulmana, ela nasce por quê? Primeiro é o seguinte. Qual que é a relação do Guénon, tá? Porque assim, o Guénon, o perennialismo, ele não tem nada a ver com a fraternidade muçulmana, até porque a fraternidade muçulmana era de uma escola salaf, e o Guénon, ele é um muçulmano sufi, então são duas seitas diferentes dentro do Islã. Mas é o seguinte, o que o Guénon fez? O Guénon, ele era um gnóstico, aí entra o texto do Olavo, né? Aqui o professor Olavo, ele está falando sobre. É muito difícil falar sobre isso também, porque quando você abre sobre isso, você fala assim, fraternidade muçulmana. Aí o cara fala assim, os wahabistas da Arábia Saudita? Aí você fala assim, não tem nada a ver. O Egito de Nasser? Os pan. Os nacionalistas árabes? O pan-arabismo? Não tem nada a ver também. É um projeto político. Assim, o Talibã? O Afeganistão? O Irã é Rússia? Assim, a fraternidade muçulmana, ela não tem objetivo. Você é uma pessoa que se diz um analista político, que quer entender o que está realmente acontecendo, e você analisa as ações políticas como é, baseadas, né, naquela doutrina de é, interesses nacionais contra outros interesses nacionais, né, recursos, nossa, não, os americanos, eles querem roubar a Amazônia, vão pegar a vão roubar a Amazônia, vão pegar a Amazônia. Você não sabe o que você está falando, beleza? Você não sabe o que tá falando. O cara tá falando um monte de coisa aqui no grupo. O cara tá falando. O cara tá falando um monte de merda ali. E depois eu vou responder em live, beleza? Eu já fiz uma vez um vídeo. É só. Eu fiz uma vez, eu entrei numa discussão com um amigo meu. A gente é, pô, parceiraço hoje. Franco, tamo juntão aí. Tá, parceiraço. E a gente fez uma discussão meio idiota, assim. Nós dois éramos dois idiotas. Hoje em dia somos um pouco menos. Mas aí ele fez um vídeo resposta a um vídeo que eu fiz, que nem era direcionado a ele, mas enfim, o cara e doeu pra caramba. Fofoca, né? Ódio da fofoca, leve trás de amigo. E aí eu peguei o vídeo de resposta dele e fiz ele se respondendo. Assim, do caralho, assim, falando essa parada pro áudio. Ali eu zerei, tá ligado? Ali eu zerei. Eu zerei o debate, tá ligado? Que, pô, é como se eu tivesse gravado o cara e usado as respostas dele pra responder ele mesmo. Foi zerou, tá ligado? 100%. Parabéns, você tem todas as conquistas. Então vamos lá, vamos continuando aqui. O que eu tava falando? Não lembro, foda-se. Então, assim, se você interpreta os interesses nacionais, cara, você é doente. Desculpa. Você tem algum. Sim, você é burro no
no melhor dos casos, e você tem algum problema mental no pior dos casos. Porque isso não existe mais, tá? A própria ideia de identidade nacional é uma coisa do século XV, século XVI, sei lá. Praticamente desde a Primeira Guerra Mundial em diante, todas as ações que tiveram curso no mundo, elas foram tomadas sob uma perspectiva supranacional, ou seja, muito maior do que interesses nacionais. Até porque isso nem faz sentido, tá ligado? Assim, até o próprio sionismo, que as pessoas falam, nossa, o sionismo! Ele também é uma coisa que não é o Estado de Israel. Não tem a ver. E o sionismo, ele tenta ativamente destruir o Estado de Israel, porra. Porque as pessoas. Um spoiler, tá? Um dos temas da discussão que eu tive com essa pessoa colorada hoje foi isso, né? O cara falou: não, veja bem. Eu falei assim: o cara tá falando que os judeus sionistas são maçônicos, querem dominar o mundo. Eu assim, falei, mas cara, tem um monte de judeu em tudo quanto é canto, tá ligado? Tem judeu comunista, assim como tem católico também, tá? Tem cristão, católico, comunista. Ah, mas é excomungado. Então você vai lá e excomunga ele, porra. O mundo é uma ordem jesuíta de uma vez. Mas ninguém faz isso, né? Aí não é errado. Aí o Zé Cruzada. Beleza. E o movimento sionista, o cara fala assim, não, a mídia, Israel, os judeus, eles dominam Hollywood. Aí você fala assim, beleza. Considerando que todas as pessoas que mandam em Hollywood são, de fato, eles não são islâmicos, mas mídia americana. E fala um jornal que fala bem de Israel, americano. Fala um filme assim que você fala assim, não, esse filme aqui é pró-Israel, anti-palestino. Não tem nenhum. Então, os judeus, a elite judaica que manda no mundo, sionista, filha da puta, é contra Israel. Que porra é essa? Alguém me explica, Reis. Ligado? Dá pra entender isso. Eu sou um QI negativo aí. Tira o chat aqui um pouco aqui, tá? Caralho. Você vai isso aí, tá? Então, é o seguinte. É, existe. Então, se você entende isso, as pessoas ficam felizes. Ah, o Trump invadiu a Venezuela por causa do petróleo. Ah, o petróleo. Ah, eles querem roubar o petróleo. Tipo, mano, os Estados Unidos. Moleque, os Estados Unidos, eles têm uma parada na área 51 que, tipo assim, o Trump, ele chega e fala assim, rapaziada, vamos pra. Assim, eles pegam um míssil, eles jogam um míssil lá num asteroide, tem 400 bilhões de ouro, diamante pra caralho. Porra, o cara nada, come ouro. Os caras comem ouro, tá ligado? Aí o cara vai na Venezuela pegar petróleo. Que é engraçado o que aconteceu. Teve um. Saiu uma notícia, né? O que aconteceu com a Venezuela? O Trump chegou, ele tirou o Maduro lá e falou assim: não, vamos melhorar a Venezuela, rapaziada. Petróleo, é nóis. Aí chegou pros grandes produtores de petróleo dos Estados Unidos e falou assim: rapaziada, é o seguinte, vamos lá, hein? Agora vamos explorar lá o petrolinho lá. Vocês vão abrir economia, fazer as parodinhas, ver de praia, vai e tal. Aí os caras vieram pra ele e falaram assim: não, acho que tu é quem, parceiro? A gente vai gastar nessa bosta aí. A gente vai gastar US$ 1 bilhão pra gente ter 160 milhões de lucro. Às vezes é o país que mais produz petróleo no mundo. A gente não quer que se foda a porra do petróleo da Venezuela. Porque lá a gente vai ter que gastar muito mais do que a gente vai lucrar. Aí o Trump ficou assim, tomei no cu. E você, otário, tá aí falando com. Ai, a Venezuela. Ele invadiu a Venezuela por causa do petróleo. E ele não invade a Coreia do Norte por causa do petróleo. Por causa do petróleo. Realmente. Porra do petróleo que o filho da puta tem. O cara, o americano. Moleque, o americano, o cara ele sai no quintal dele, ele faz assim, ó. Sai, jorra petróleo. Mas ele vai querer saber o petróleo lá na puta que te pariu. Laser, 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 laser. É isso aí mesmo. Muito inteligente de você. Então você que enxerga isso. Então, voltando aqui. O professor Olavo, ele tá falando sobre os três poderes globais. E eu não sei se é exatamente a tese só dele, tá? Quer dizer, teve influência de tudo que ele leu, obviamente. Mas, por exemplo, tipo assim, eu não
Não sei se isso tem uma referência externa, que ele só pegou, ele traduziu e colocou no Brasil, ou se é uma formulação que ele fez baseado em tudo que ele leu, entendeu? Mas está se referindo ao movimento globalista mundial, que se difere do movimento globalista islâmico, que é representado pela fraternidade muçulmana. Então, vou dar uma mijada. Vocês aí, bot do chat aí, que estão aí vendo. É, eu tô muito escroto, né, velho? Vambora. Então, o professor Lava está se referindo. Tipo assim, cara, é difícil porque, é como o professor Lava falou, é um tema tão extenso, uma bibliografia extensa, existe muita coisa. Então, assim, para eu poder abordar tudo isso é muito difícil. Então, eu prefiro separar em partes e daí, tipo assim, cara, pega uma parte aqui, aí você absorve, e daí depois você pega outra parte ali e você absorve. Só que o problema é que as pessoas, elas buscam soluções rápidas, né? Então, estão sempre atrás de um bode expiatório. Por isso que é isso, né? O poder judaico, maçônico, não sei o quê, tipo, eles vão juntando uma coisa com a outra. Algumas coisas são até verdade, tá? Algumas coisas são até, assim, não dá pra você falar que não tem, porque tem. Por exemplo, sei lá, Jorge Soros é um judeu, só que ele é um judeu antissemita, tá ligado? Um judeu da sinagoga de Satanás, como dizia nosso mestre, Senhor Jesus Cristo. Mestres do espiritualismo. Enfim, é isso, cara. É muito difícil pra poder abordar aqui. E eu sei, talvez a metodologia, né? Eu teria que começar a fazer uma introdução, mas assim, cara, não é uma aula, não é um curso, tá? Se você quiser, se você doar aí no QR Code, eu faço um curso pra você. Mas então, a gente vai poder. Porque, cara, é muito extenso. Como é só um comentário num vídeo, é isso, tá? Estudar, estuda pro professor lá. Por isso que ele falou do movimento globalista. Grosso modo, a ideologia que gruda uns nos outros, esses elementos heterogêneos e inconciliáveis, é o universalismo low-brown da nova era. E copiando mal e mal a linguagem da tradição hindu, proclama serem todas as religiões nada mais que aspectos locais ocidentais assumidos por uma religião mundial única, onde se conclui que, por este ou aquele caminho, todo mundo chegará mais ou menos aos mais altos estágios da realização espiritual humana ou mesmo sobre-humana. Essa ideologia teve precursores no século XIX, como Allan Kardec, Helena Petrovna Blavatsky e a célebre teosofista e literalmente batedora de carteiras, Juris Noeniel, fundador é, da Igreja Gnóstica Francesa, 1890. Gerhard Scholz, mais conhecido como Papus, Jean Bicot, e de modo geral todos os componentes do movimento que viria a se chamar ocultista. Esse universalismo, continuando, né? Esse universalismo, que no início do século XX soava apenas como uma fantasia exótica, acabou por penetrar tão fundo no senso comum das multidões que hoje é equivalente a todas as religiões, identidade e valor é um dogma subscrito por toda a grande mídia mundial, pelos parlamentos, pelas legislações, pela totalidade do país e pela maioria das próprias autoridades religiosas. Quando ser um fenômeno espontâneo, essa radical transformação das crenças coletivas reflete o trabalho incessante dos presentes agentes da URI, a cuja interferência nenhuma organização socialmente relevante está imune. Ou seja, esses caras, cara da URI, cara da Atari, esses caras eles estão em todos os lugares. Assim, é um bagulho que eu falo zoando, mas realmente assim, é... Cara, ó, é tipo assim, cara, esses malucos, eles têm agentes mesmo, espiões, sabe? Espionagem é isso, né? É uma outra coisa. A galera acha que espião é tipo 007. O cara entra lá. Não é assim, gente. Um espião, ele vai defender aquilo ali e ele não vai professar. Por exemplo, um espião da KGB, ele nunca vai professar que ele é comunista. Ele vai ser conservador, ele vai ser de direita, ele vai ser liberal. Só que você tem que observar é o seguinte: as ações dele, elas levam ao benefício de quem? E é isso que eu falo quando, por exemplo, eu falo que tinham agentes da Al-Qaeda infiltrados no governo americano, na época de setembro, os caras falam, ai, ai, autista, era autista, não tomou remédio, não, autista. Irmão, é impossível que, pelo menos
um agente, uma pessoa na diretoria da CIA ou do FBI não seja um agente da Al-Qaeda, irmão. Porque, meu Deus do céu, é um festival de imbecilidade que levou o maior terrorista da história, mano. Ligado? Não tem como ser só coincidência, como muitas pessoas falam também, né? Falam assim, você acredita da mídia também, né? Parece que o PT defendendo o Lula. Não, cara, é porque você é burro. Você quer pegar uma coincidência, que é literalmente uma coincidência, você. Nossa, é um poder maçônico. É. Não é, não existe isso, porra. Não existe uma unidade maçônica, cara. Pelo amor de Deus. Porra, caralho, mano, você precisa no Google, você vai achar que não tem. Ó, vou procurar aqui no Google aqui, ó. Existe unidade no unidade central em todas as lojas maçônicas. No Google básico, a primeira coisa que você faz. Não existe uma única central mundial ou nacional que governa todas as lojas maçônicas do mundo ou mesmo de um país. Ou seja, se não existe, sabe o que isso significa, o Neandertal? Vou falar pra você, o Homo erectus. Significa o seguinte: a maçonaria do Brasil, o Brasil tem, sei lá, o Brasil tem 3 lojas maçônicas. Cada uma das 3, aí os membros dessas lojas maçônicas podem ser os caras que estão na política, pode ser, enfim, essas 3 lojas maçônicas. Aí esses 3 caras estão no, sei lá, no STF. Cada loja maçônica tem uma própria agenda. Dentro de uma loja maçônica dessas do Brasil, pode ser que haja um agente da URI ali e esse cara esteja influenciando a loja maçônica, os grão-mestres, a agir em favor do URI, agir em favor do sionismo, agir em favor da fraternidade muçulmana, agir em favor da puta que te pariu. Só que essa porra dessa loja maçônica, ela é única. Ela não é não existe uma coesão internacional das lojas maçônicas, não, cara. Existem diversas lojas maçônicas dentro de todas as nações, praticamente, né? Não deve ser todas as nações. Sei lá, na Somália não deve ter loja maçônica, mas loja na Somália. Será que tem? Eu quero pesquisar agora. Mas assim, a loja maçônica dos Estados Unidos trabalha para uma coisa, a loja maçônica do Brasil trabalha para outra coisa. Às vezes o cara da loja maçônica do Brasil, às vezes não, eu tenho certeza absoluta. Aposto o meu toba pra você que o cara da loja maçônica aqui do Bostil, ele não faz a menor ideia do que o cara lá da loja maçônica da Polônia tá pensando. Porque, primeiro, ele não sabe polonês, muito provavelmente. Segundo, ele tá cagando porque o cara da Polônia acha. É a Polônia, né, porra? Terceiro, porque ele é bostileiro. Então, é impossível. A própria burrice do bostileiro impede que isso aconteça. Por bem ou por mal. Então, é isso, beleza? Só coisa básica, assim, pra você estudar qualquer coisa. É necessário, portanto, enfatizar, continuando o texto, a importância desse projeto dentro dos planos globalistas, nem, é claro, é possível negar o valor do trabalho de Le Pen ao reunir e ordenar a documentação mais suficiente para provar a unidade de inspiração e de estratégia por trás de fenômenos que, ao observador leigo, podem parecer dispersos e inconexos. O resenhista Charles Upton enaltece os méritos do livro e acrescenta-lhe um esclarecimento que, diz ele, já havia transmitido pessoalmente ao autor com total concordância deste. O esclarecimento é este. Não. Ó, o esclarecimento é. Ó, beleza. O cara, olha, o Le Pen, tá? Le Pen, né? A Le Pen. É, o Le Pen. Enfim. Presta atenção nisso daqui. O resenhista, o Charles Upton, que era um cara que tava fazendo. Fez um resumo do livro. Ele leu o livro, ele falou assim: pô, livro maneiro, livro foda. É um livro que denuncia as ações da URI, dos globalistas ocidentais, da ação dos maçons, judeus, sionistas. Ele fez esse vídeo, ó, ele fez essa resenha, e aí ele falou pessoalmente com o cara, ele foi lá em pessoa e falou assim, mano, eu cheguei pro cara, olhei na cara, dentro do olho desse cara e falei assim, irmão, o Messi é foda, tô zoando. Ele falou assim, aí entra aqui, né? E pelo que ele falou, ele falou com o cara e este concordou, ou seja, ele falou, é verdade. Não é minha opinião. Não é tipo assim, time de futebol, tipo assim, eu torço pro Flamengo, você torce pro Vasco, mas tipo assim, o Vasco é um lixo, né? Eu torço pro Volta Redonda. Por que a Volta Redonda perto do Flamengo? Ninguém, mas eu torço pro Volta Redonda, qual que é o problema? O cara tem o direito de torcer pro time bosta. Não é torcida de time,
Não é bagulho pessoal, tipo assim, eu odeio o cara, eu não gosto do cara, não tem nada a ver isso. É assim, são fatos. Fatos. As pessoas que estudam, elas pegam esses fatos, elas constroem uma linha de raciocínio, elas argumentam, elas colocam tudo aquilo ali e você não pode negar isso. Vamos lá. Qual que é a coisa que o autor do livro concordou? Não se deve, vou colocar grandão aqui, ó, não. Cadê? Tem como colocar a imagem grande aqui? Não sei, tem que abrir o Word lá. Não se deve confundir, não se deve confundir o universalismo paródico da Nova Era e da URI com o universalismo highbrow da escola dita tradicionalista ou perennialista, inspirada em René Guénon, Fritjof Schuon, Ananda K. Coomaraswamy e seus continuadores. Beleza? Coisas básicas para você discutir. Se você não sabe, não sei disso, cala a boca, burro. É verdade, são mundos diferentes. Com muita antecedência, o fundador da escola, René Guénon, já havia submetido a devastadoras análises críticas toda a ideologia ocultista que décadas mais tarde viria a constituir a base doutrinal, se cabe o termo, da nova era e da URI. Membro e até bispo da Igreja Gnóstica na juventude, Guénon logo saiu atirando e não fez prisioneiros. Nem um pouco mais intactos ficaram o espiritismo de Allan Kardec, a teosofia de Madame Blavatsky e mil e um outros movimentos nos quais Guénon via a encarnação mesma daquilo que ele chamava pseudo-iniciação e contra-iniciação. São conceitos da igreja a igreja do movimento perennialista, né, para classificar os diferentes tipos de iniciações ali, esotéricas das religiões e tal, lá. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Agora, peraí, agora eu vou voltar aqui. A primeira é construindo a imitação simiesca da espiritualidade, a segunda a sua invenção satânica. Na verdade, o contraste entre o universalismo da URI e o da corrente groniana-schoniana vai muito além da mera diferença entre low brown e high brown, embora essa diferença seja patente aos olhos de quem os compare. De um lado, vemos um patiche de sincretismos inconsequentes, reforçados por alguma retórica humanitária, sentimentalóide ou futurista, ora progressista, ora conservadora, para agradar a todos, tornado o máximo aqui e ali pela adesão superficial de algum escritor da moda, como Aldous Huxley e Alan Watts. Eu já li Aldous Huxley. Você pode ver pelo meu nível de burrice, quando eu li Aldous Huxley eu achei maneiro pra caralho. O cara é muito burro mesmo. Do outro lado, construções intelectuais sofisticadas, uma compreensão profunda e organizada dos símbolos religiosos e esotéricos de todas as tradições, um domínio cabal das fontes reveladas de uma técnica comparatista que se aproxima em precisão quase que de uma ciência exata, por acréscimo algumas das análises mais consistentes da crise civilizacional do Ocidente nas suas várias expressões cultural, social, artística, etc. Um domínio cabal das fontes reveladas e uma técnica por acréscimo algumas das análises mais consistentes da crise civilizacional do Ocidente nas suas várias expressões cultural, social, artística, etc. A diferença salta aos olhos de qualquer leitor culto. Em contraste com a mixórdia sincretística da nova era, temos aqui um universalismo no sentido forte da palavra, uma visão abrangente e ordenadora que não somente apreende com extrema agudeza os pontos comuns entre as várias cosmovisões espirituais, mas dá a razão e fundamento da sua diversidade, de modo que essa articulação do uno e do múltiplo se subordina, na verdade, toda a história universal das ideias e das crenças, das teorias e das práticas, uma palavra, tudo que o ser humano fez e pensou na sua caminhada sobre a Terra. Não há praticamente nada, nenhum fenômeno, nenhum pensamento, nenhum conhecimento falso ou infausto que de algum modo não encontre alguma explicação perennialista, eficiente e persuasiva, quando não irrefutavelmente certa. É aqui entra o perigo, porque você vê o tamanho que é isso, simplesmente o postileiro médico e o T3, igual nós aqui, o T3,5, tá? 3,5, então são muito mais inteligentes que vocês. Mas assim, a dimensão que esses caras eles tomaram, por tudo que eles falam, é uma dimensão muito grande para as pessoas que estão estudando. E é um caminho comum para as pessoas, especialmente quem é mais jovem. Tipo assim, você começa a estudar,
Aí você entra ali no mundo da política, você quer seu grupinho político, você fazer parte de alguma babaquice que tá acontecendo. Aí depois você evolui isso para um sentido mais espiritual, porque você começa a pensar, isso é natural, o ser humano, o desenvolvimento do ser humano, conforme você vai estudando, você vai amadurecendo, você vai querendo buscar outras coisas, você vai querendo buscar ter um entendimento do transcendente, você deixa de ver o transcendente só como uma bobeirinha, um sentimentalismo ali, tipo, você começa a querer entender as relações da sua alma, as relações dos fenômenos metafísicos ali, e daí você, querendo ou não, cara, você vai cair, você vai esbarrar com a escola perennialista de um jeito ou de outro, porque, assim, é inegável que, sei lá, o Ocidente está degenerado, tá uma merda, e o cristianismo, por mais cristão que você seja, você vai ver que, tipo assim, cara, existiu uma perda significante da tradição, do que significava ser um cristão de verdade, a sociedade está meio perdida, tá todo mundo fudidaço, e enfim, a escola perennialista, ela oferece, faz um remédio, tá? Aí fala assim, pô, por que você não caiu isso? Porque eu sou inteligente, tô zoando. É porque é, eu já sou medicado a isso, tá ligado? Há muito, muito tempo. Eu comecei o caminho inverso do estudo, entendeu? Eu comecei lá de cima e eu fui descendo pros níveis, entendeu? Eu lembro que isso desde criança eu era assim. Tá? Porque também o Zé Platão tá falando aí, mas é realmente. Eu comecei a estudar filosofia, metafísica, eu sempre entendi, assim, sabe? Eu sempre tive uma vida muito espiritual, eu sempre tive um contato, né, com essa parte da vida. Embora, mas você ficava zoando, sim, eu zoar bastante é um reflexo disso, é um reflexo de que eu cagava para aquilo que estava acontecendo. Eu comecei a entender que eu não posso simplesmente cagar para tudo que acontece, entendeu? Minha evolução foi meio que ao contrário, por assim dizer. Então vamos lá, vamos voltar aqui. A galera tá na Discord. A diferença é. Tá, lá, beleza. Do ponto de vista do buscador comum, que proveniente dos meios revolucionários, modernistas e ateísticos, é alertado para a importância dos temas espirituais e, após uma ilusão temporária com a nova era, se desilude com a sua superficialidade e sai em busca de elemento mais objetivo, a passagem ao tradicionalismo de Guénon e Schwann é um upgrade intelectual formidável. Um impacto desenculturante, quase que uma transfiguração interior, que repentinamente o isolará do ambiente mental em torno, marcado há um tempo pelo descrédito das religiões e pela vulgaridade sem fim do ocultismo onipresente, o deixará sozinho, face a face com sua consciência. Cumpre-se assim na escala individual a célebre profecia emitida por um biógrafo anônimo de René Guénon logo após a morte do mestre. Chegará o momento em que cada um, sozinho, privado de todo o contato material que possa ajudá-lo em sua resistência interior, terá de encontrar em si mesmo e só nele mesmo o meio de aderir firmemente pelo centro de sua resistência ao Senhor de toda verdade. Aí o professor Olavo continua. Raros, raríssimos são os que chegam a esse ponto. A maioria vai tombando pelo caminho, mas para aquele que chega é difícil resistir, então, ao impulso de fazer contato pessoal com os círculos guenonianos e joanianos, em busca de alívio, apoio e orientação. É por esse processo de seleção espontânea que se forma a, entre aspas, elite intelectual que veremos adiante, que eu não tinha visto no livro Oriente e Ocidente de 1924. Ou seja, foi planejado. O cara, ele era assim, é um cara foda, é um cara genial, assim. Lógico que comparado. Tem caras que superam ele, tipo assim, pega o René Guénon e, mano, brinca com ele de pano de chão, assim, tá ligado? Nem eu, assim, é um bagulho que, cara, um bagulho que eu vejo acontecendo, assim, sabe? Eu tenho muitos amigos. Aí, beleza, o Davis chegou aí. Fala aí, mano. Eu tenho muitos amigos que eles tiveram esse caminho, tá? São caras que eles eram de meio ateus, meio modernistas. E daí eles começaram a estudar, a buscar ali algum tipo de começaram a se desiludir com o mundo, tá? É a famosa, aquela babaquice de Red Pill e Blue Pill. Red Pill é um peru, porra. Red Pill, caralho. Mas aí eles ficam com essa parada de Red Pill, batendo boca com aquele ser humano que usa saia. Mano, entra aí que você vai bater boca com o Genon agora aqui com nós. É que, enfim, ele tá falando uma pessoa que tava conversando aí. Aí, enfim, meti o pé. Tu falou que tu meteu o pé mesmo. Meteu o pé mesmo, mano. Tá certo. Deixa pra ali. Tem que ver com esse cara lá. Aí, enfim. É... Já na hora que o Uber chegou.
Ah, aí é foda, né, meu mano? Ah, manda mensagem falando, tipo, desculpa, depois compra um chocolate e é nóis. Cara, não perdeu muito não, porque eu não entrei ainda no tema que eu queria entrar, que era o... Porque eu queria... Eu vi uma entrevista hoje, é... Acabei de ver, né? Fui abrir live, é foda. Tipo assim, eu não acho porra nenhuma. Aí eu vou abrir live, eu tô com um tema na minha cabeça, aí mil coisas aparecem maneira pra caralho pra ver, pra comentar. O Ricardo Almeida lá da MBL, o Tarequeiro, ele deu uma entrevista lá ao aquele Rasta, né? Ao Rasta. Você conhece o Rasta? E aí eu queria dar uma olhada também, mas enfim, não deu pra dar uma olhada. E tem também o. Enfim, eu queria comentar sobre o MBL também, tá? Porque o MBL tá lá na treta lá do bagulho do Banco Massa, estão lá fazendo manifestaçãozinha, enfim. Vou chegar onde é para ser chegado. Aí o Suzuya chegou também. Beleza, Suzuya, belezinha. Depois eu tenho uma surpresa hoje no final da live. Tenta ficar até o final aí, né? Vai ficar meio extenso aí. É, bom, enfim, vamos voltar aqui. Eu vou ficar tudo branco, mas é isso daí, tá? Então, é, eu também, anunciando aqui que eu também arrumei a parada do Live Pix agora. é, Eu acho que vai aparecer. Agora realmente tá aqui o bagulho, então. Mas enfim, vamos continuar aqui. É, assim, o que eu tava falando é o seguinte, eu tenho alguns amigos e eles basicamente é o caminho normal, tá? A pessoa começa estudando ali e aí, tipo, a pessoa se desilude com o mundo, tipo, que é normal, porque o mundo moderno é uma merda. É uma coisa que, cara, assim, se você tem mais de 15 anos e você não é um completo frustrado na vida, você se desilude com o mundo. E aí o remédio pra isso, óbvio, é a esperança. Só que você precisa da esperança em algum lugar. E é muito difícil você tirar essa esperança. A não ser que você tire do cu, igual eu, ou você, sei lá, você cai na escola perennialista. Aí você compra o discurso temático deles, ao pouco vai caminhando ali para o Islã, certo? Vai estar entendendo nada, mas vocês vão entender depois. Pois é evidente que entre as várias cosmovisões em luta, a mais abrangente, que absorve e explica todas as outras, está no topo. É o cume da consciência de uma época, o nec plus ultra da inteligência e do inteligível. O que confere ainda mais autoridade ao ensinamento perennialista é a afirmação reiterada de seus expositores, que ele não é invenção sua, mas um mero translado em linguagem teórica atual de revelações imemoriais que remontam a uma fonte originária única, a tradição primordial. Afirmação idêntica na superfície a dos próceres da nova era, mas agora fundamentada numa superabundância de provas documentais e argumentos racionais de toda uma ciência organizada do simbolismo universal e do comparatismo, de qual nascem tours de força intelectualmente deslumbrantes como os símbolos de la science sacrée do próprio René Guénon e a Treasure of Traditional Wisdom de Whitall and Perry, que é um grande escritor lá perennialista, tá? Americano. Então, pro Charlie que tá aí vendo a live agora, eu falei que a Tarika famosa, Tarika do Sean lá nos Estados Unidos, ela, assim, cara, tem muitos caras lá que são da escola perennialista, né? Existe um movimento brasileiro perennialista também, tá? Também é muito forte. Inclusive, tem um cara que ele é da Resistência, se eu não me engano. É, ele tá falando aqui, um dos mais próximos colaboradores de Future of Show no Zewa, monumental coletânea de textos sacros, organizados de modo a ilustrar, acima de qualquer dúvida razoável, a convergência essencial das doutrinas e símbolos das grandes tradições religiosas e espirituais, a unidade transcendente das religiões, como a denominava Chuan, um título de um livro que ninguém menos que T.S. Eliot considerou o maior feito de todos os tempos no campo da religião comparada. Então, o T.S. Eliot, e ele é um cara que Cara, tem um. Qual que é o nome do maluco lá da MBL? O neguinho com óculos lá. Porra, Carlos Zabaleta, sei lá o nome dele. Thiago Strangles, sei lá. Ele tava criticando o Olavo por não considerar o grande T.S. Eliot, né, o C.S. Lewis, né? Porque esses caras, sei lá, mano. Eles falta, porra, mamar o C.S. Lewis, tá ligado? O único Lewis maneiro,
foda pra caralho, Lewis assim, que é um nível absurdo, é aquela arma que tem lá no BF1. E até hoje é usada. Essa Lewis é braba. Agora o Lewis não é tão assim, não. Fica a dica aí. Toda semelhança com o universalismo da URI é enganosa. Em primeiro lugar, todos os perennialistas, sem exceção, insistem que as doutrinas, símbolos e ritos das várias tradições, em particular, ao grado, apontem sempre para uma realidade suprema que é a mesma em todos os casos. Têm uma integridade própria, não podem ser objeto de fusão, mescla ou sincretismo. Ou seja, não podem sofrer o tipo de operação unificante que precisamente caracteriza a nova era. Em segundo lugar, nem tudo que se apresente com o nome de religião, espiritualidade, esoterismo ou coisa parecida pode entrar nessa síntese. Bem ao contrário, é comum a todos os perennialistas a distinção precisa, rigorosa e até intolerante entre tradição, pseudo-tradição e antitradição. Boa parte do material compactado da nova era entra nessas duas últimas categorias e, longe de integrar a humanidade da fonte primordial, representa a paródia ou negação que vem dela. Aí, beleza. Boa parte do material compactado da nova era entra nessas duas últimas categorias, beleza. Enfim, em terceiro e mais importante lugar, a unidade transcendente das religiões é mesmo transcendente, não imanente. As religiões aí estão unificadas apenas pelo topo, pelo cume e núcleo vivo das suas concepções doutrinais, não pela variedade irredutível das suas liturgias, dos seus códigos morais e das suas diferentes vias de realização espiritual. E isso aqui é muito importante, esse parágrafo aqui, porque a tarica do meu querido amigo Shuon, ela era multiconfessional. Normalmente, o que é tarica, pra quem não entende? Dentro do Islã, literalmente a história foi assim, tá? Tinha lá o Maomé, quando ele tava vivo, chegaram uns islâmicos pra eles, muçulmanos pra ele, falaram assim, pô, Maomé, aí, tem uns caras ali que estão fazendo umas paradas ali, umas orações meio esquisitas, sei lá, viu umas paradas ali. A gente é pra fazer aquilo ali também? Ele olhou e falou assim, é que esses caras ali são mestres espirituais ali. Aí falou assim, mas é obrigado a fazer aquilo ali? Ele falou assim, não, mas se quiser fazer, você vai lá e fala com os caras lá. E foi isso, tá ligado? Criou-se as tarifas. Assim, não é obrigatório para você entrar numa tarifa muçulmano, mas assim, a tarica, ela é uma seita dentro do islamismo. São diferentes seitas também, não existe uma tarica, uma unidade de tarica, e que elas realizam iniciações ali, práticas religiosas que são, entre aspas, mais elevadas do que o cidadão comum ali, tá ligado? E então, normalmente, elas são de. O Sheik, ele é o dono da Tarica. E assim, a Tarica ela tem uma continuidade. Toda a Tarica ela tem uma continuidade. Tipo assim, sei lá, o Sheik é o Suzuya. Aí amanhã o Suzuya fala assim: ele ficar velho, ele vai morrer. Eu falo assim: não, agora Caio, eu quero que você seja o Sheik. Aí eu vou ser o Sheik, tá ligado? Não precisa, não é uma continuidade de pai e filho necessariamente. Pode ser também, pode ser tipo assim, meu filho que seja. Geralmente, tipo, isso acontece geralmente porque, lógico, você vai confiar em quem? Mas no teu filho ou no outro cara que você nunca viu na sua vida. Tá? Eu tô lendo os comentários aqui, tá? Só que quando surgir uma dúvida, uma pergunta assim, eu vou respondendo. Enfim. E, e essas taricas. E aí, a única tarica que ela é muito confessional, que é muito confessional? Porque, justamente dentro desse argumento, tá? Como o professor Lavo disse, tipo assim, o topo, o cume da religião, todas as religiões, todas as tradições, é o mesmo. Porque é o quê? É você buscar a transcendência, você buscar o sobrenatural ali da vida, tá ligado? Só que assim, mas os caminhos para a salvação para os plenistas não importavam. Então, a tarefa do Shon ela era muito confessional. Você não precisaria, porque para você entrar numa tarefa, você precisa fazer um voto muçulmano. Porque, assim, o Islã, você tem leis. Então, basicamente, o Islã ele tem o que é a Sharia. A Sharia, que os caras falam, lei da Sharia. Então, um conjunto de leis que todo islâmico ele tem que seguir. E quando você faz um juramento sobre a Sharia, se você descumprir uma dessas leis, todos os outros islâmicos eles têm a obrigação, aí entra a jihad, o esforço de te matar. Tipo assim, falando assim, parece, meu Deus, vamos matar, porque tipo assim, não é bem assim, tá ligado? Obviamente que não vai matar o cara, porque o cara tava batendo punheta, vão matar ele, tá ligado? Vão jogar bomba, não é assim. Mas porque assim, você não pode fazer um juramento,
uma tarica e depois, agora eu vou ser padre aqui, tá ligado? Você não pode fazer isso. E tinha muita resistência das outras taricas islâmicas à tarica de Shuon. Tanto que tem um. Eu li, né, muitos islâmicos fundamentalistas que eles falam que o Shuon, os perennialistas, né, eles eram apóstatas, né? Porque eles permitiam eles reconheciam a tradição de outras religiões. E no Islã não existe nada, né? Existe Allah e mais nenhum Deus. Então isso é um ponto importante, tá ligado? Depois a Tariqa do Chão veio a não ser, né? Mas profissional, porque aí também é putaria, né? Os caras falam, não, aí não, irmão, porra. E por elas serem também, elas terem essa característica de você seguir o seu sheik, é muito fácil um sheik ele cooptar a galera. Por exemplo, uma tarica muito famosa também. Eu não lembro se era tarica, né? Agora. Provavelmente era tarica. E é muito famosa nos Estados Unidos, é a tarica do Blind Sheikh. Eu conhecido como Blind Sheikh. Ele era um sheikh que ele era cego. Ele era um membro da fraternidade muçulmana e ele estava responsável. É uma tarica em Nova York, ou seja, em Nova York, o que aconteceu em Nova York? 11 de setembro, hein? Os judeus, os dances rallies, meu Deus. Oh, assim, cara, se você pegar a tarica do Blind Sheikh, você tentar ver a ligação que ela tem com os atentados do 11 de setembro, não acaba mais, tá ligado? Um bagulho que, assim, é muito. É evidente, assim, pra você ignorar isso, tá ligado? Aí o cara fala assim: mas veja bem, mas tem elementos aqui do sionismo. Sim, mas aí tem um elemento do sionismo e 500 do Islã. Aí vamos ignorar os 500 fatos pra gente, porque a gente não gosta de judeu aqui. Porra, aí você tá de sacanagem, meu querido. Aí o que eu faço pra você? Eu faço o seguinte, ó. Eu venho aqui nesse vídeo aqui, faço isso daqui, ó. Cala a boca, burro. Pô, não Né? tem como responder isso, tá ligado? Mas enfim, vamos continuar aqui. Isso aqui é importante, ó. A diferença entre as religiões, mas como não são feitos por intelecto e tem ainda uma existência histórico-temporal de pessoas de carne e osso, continuam subordinados cada uma à sua respectiva tradição religiosa. É isso aqui, né? Blá, blá, blá. Sem poder, continuam sem poder de fundi-la ou misturá-la com qualquer outra. O exemplo clássico é o grande mestre sufi Muhyiddin Ibn Arabi, afirmando explicitamente em seu coração que seu coração podia possuir todas as formas, a do Brahma hindu, a do rabino cabalista, a do monge cristão ou qualquer outro. Ele continuava na sua vida de indivíduo real e concreto, inteiramente fiel à mais estrita ortodoxia islâmica. É, é chato e mais fácil culpar o povo lá. Exatamente, é o famoso bode expiratório. Que é aquele meme, né? Alguém tem que se fuder. Então, seja os judeus, porque você conhece um judeu? Então mata o judeu que se foda. É isso que a humanidade sempre fez isso. Exatamente. Toda a história do antissemitismo, tipo assim, o cara fala assim, não, 110 países quiseram banir os caras. Tipo assim, o que foi esses 110 fatos de história? Foi tipo assim, galera, deu merda. Caralho, fudeu. E agora, o que a gente vai fazer? Vou matar os judeus ali. Por quê? Eles não tem dinheiro, esses filha da puta. Aí vai lá e matava os caras, troco de porra nenhuma, tá ligado? Algumas vezes tinha sentido, mas porra, na maioria das vezes é sacanagem, né, mano? Tá ligado? É igual, porra, igual o Vasco, tá ligado? Tipo assim, alguém tem que ser rebaixado do time grande. O Vasco, foda-se. Aí toma, sei lá, tipo, o Flamengo não jogou contra o Volta Redonda, toma no cu. Aí contra o Resende, toma no cu. Aí chega no Vasco, vai falar assim: agora eu vou ganhar do sub-20 do Mengão. Bota o time titular, pronto, 15-0 pro Flamengo. Tomou no cu. É assim que acontece, é foda. Tem que ter alguém, né? E aí, beleza? É... porque assim, aqui ele. O que acontece? Eu vou ler isso daqui, tá? É, em suma, uma religião popular, feita de ritos e normas de conduta, igual para todos os membros da comunidade, uma religião de elite apenas para as pessoas qualificadas. E por trás dos símbolos e das leis, podem apreender o sentido último da revelação, pela prática dos ritos de agregação que os integram na tradição religiosa e pela obediência às normas. Os homens do povo obtêm a salvação post-mortem das suas almas, por meio de ritos de iniciação. Os membros da elite obtêm já em vida e muito acima da mera salvação a realização espiritual
e os arrebata do simples estado individual de existência para transfigurá-los na própria realidade última, ou Deus. Então, assim, ó, é bem conhecida a história do Sufi Mansur al-Halar, que após ter chegado à última realização espiritual, saiu gritando Ana al-Haq, eu sou a verdade, e foi decapitado pelas autoridades esotéricas. O que acontece? É isso, a essência desses caminhos é essa. Eu lembro que eu falei também com outras pessoas, eu estava conversando, e aí eu falei assim, o cristianismo ele não tem caminhos esotéricos. Aí o cara chegou e falou assim, Tiago lá, você dá um. É foda. Eu queria ter, né? E não, como é que as coisas são, né? Mas, enfim, eu falei assim, o cristianismo, porque qual que é a diferença do cristianismo para o islamismo? Vou dizer aqui. O Islã, ele tem, como eu disse, todos os islâmicos eles são obrigados a se integrarem em uma. Existe um mesmo objetivo, que é posto pela jihad. Então, basicamente é o seguinte, sei lá, igual o Bin Laden. O Bin Laden ele declarou uma jihad aos Estados Unidos e a Israel. Ele falou assim, pô, mas não são todos os islâmicos que odeiam, então todos os islâmicos são apostas? O que aconteceu? O cristianismo ele não tem isso, ele não tem, não existe uma obrigação de todo fiel católico, não, ele seguir as mesmas orações que o outro, as mesmas, tipo assim, por exemplo, as mesmas penitências que os outros, então tipo assim, às vezes o cara, ele, eu converso com Deus e eu, sei lá, eu oro, tipo, às 10 horas da noite, todo dia. Aí eu não sou obrigado a orar às 10 horas da noite todo dia, tá ligado? Mesmo se o Papa ora às 10 horas da noite todo dia. Mas o cristianismo, ele tem uma estrutura, né, que é a sucessão apostólica de Cristo, que veio de Pedro até o último Papa. Olha, tem documento falando quem eram os caras. O Islã não tem isso. Porque quando Maomé morreu, ele não deixou uma continuidade. Então, o Islã, ele se ramificou de tal modo que, sim, todos os islâmicos, eles têm que seguir, eles têm que seguir a jihad, eles são obrigados a fazer, e se você não fizer, você está sob pena de morte. Só que, assim, quando o Bin Laden, ele declarou a jihad nos Estados Unidos, lá em 1996, ele declarou jihad, né? Ele falou assim, não, vamos lá, jihad contra os Estados Unidos. Aí, tipo, uns outros mestres sufis, né, que eram outros mestres espirituais de outras comunidades islâmicas, digamos assim, outras igrejas islâmicas, tá? Vamos colocar assim, bem resumido. Eles falaram assim, mano, quem que é esse cara aí, Osama Bin Laden? Esse cara, a gente reconhece você como absolutamente porra nenhuma. A gente não vai seguir isso. Tá ligado? Cagaram pro cara. Só que assim, é... eu não entendi o que você quis dizer, mas tô dentro da mesma linha. Tipo, entendi. Mesmo me perdi no que você tava falando. Tá ligado? Em relação ao Islã ou em relação ao cristianismo? Porque assim, não existe um caminho, uma lei para todos, tá ligado? É porque é uma coisa que você tem que estudar o Islã pra você entender. O Islã são mandamentos, tipo assim, de vida. Todo islâmico, ele tem que viver como Maomé viveu. O cristão não. O cristão, você tem a sua vocação. Você é livre para ser salvo da maneira que Deus te colocou no mundo. Então, por exemplo, o Suzuya, ele trabalha lá no banco, tá fazendo estágio no banco, o Suzuya, né? E, tipo assim, aí o Suzuya ele não tem que sair do banco para ele virar carpinteiro, porque Jesus era carpinteiro. O islâmico, ele tem que fazer isso. O islâmico, ele corta a barba, igual o Maomé cortava a barba. Ele tem que comer, igual o Maomé comia. Ele tem que cagar, igual o Maomé cagava. Ele tem que escovar dente. Eles escovam o dente, eles não usam pasta de dente. Eles não ouvem música. Ouvir música no Islã é haram, tá ligado? É haram. Então, não é. É esse que é o problema. Não é a mesma linha. Porque, tipo assim, é, ao Corão, ele tem uma. Tipo assim, a Bíblia, a doutrina católica é feita através da Bíblia. Ou seja, outras pessoas pegaram, pensaram e falaram assim, galera, é isso. Isso aqui é doutrina, isso aqui não é. Isso aqui é verdade, isso aqui não é. Isso aqui você pode acreditar, isso aqui não é. E isso daqui é verdade de fé. Você pode acreditar se tu quiser, mas se tu quiser também, foda-se, ninguém liga. É. Pô, se os cristãos fizessem isso em relação a Jesus, ia ser mídia. Mas ia dar errado no primeiro dia, tá ligado? Mas é loucura mesmo.
Mas eu vou explicar da maneira que vai dar pra entender, beleza? Então, basicamente é o seguinte: o cristianismo, você tem, tipo assim, o cume do cristianismo, a santidade, você é santo, tá ligado? É tipo assim, São Padre Pio lutando, voando com os demônios, dando porrada neles igual o Dragon Ball. Você não precisa chegar ali, sabe? Você não precisa ser um monge ermitão para você viver o cristianismo. No Islã, dentro de uma tarika, você precisa. Você tem que seguir o que o Sheik falou. Então, se o Sheik falar assim, ó, todo mundo agora tem que mamar o outro. Porque se você não mamar o outro, é haram. Você tem um compromisso de mamar o outro cara. Ah, mas eu não quero fazer isso. Então você vai morrer. Ou você vai sair da tarika, você vai ser expulso. Você vai procurar uma outra. Isso acontece no terrorismo. O cara, ele é obrigado a fazer isso. Tá? Bin Laden, ele era meio que o líder lá da Al-Qaeda. Ele achava que ele era a encarnação do Maomé, tal, uma parada assim. Virar carpinteiro, se tu nascer foi batizado com 2 meses de vida, morrer, tu vira santo. É, exatamente. Só que assim, por exemplo, eu sou cristão. Cara, falando a verdade aqui, experiências sobrenaturais com Deus, eu tive umas 3 na minha vida. Só que, tipo assim, mano, tem santo que o cara conversa com Jesus. Jesus aparece fisicamente pro cara, fala um cara, o cara, ei, Jesus, beleza? Jesus, é, beleza, toma aí. O cara conversa com o cara, você fala assim, caralho. O que esse cara fez pra ele conversar com Jesus? Nada. Por quê? Porque nós cristãos, nós entendemos que é o seguinte, nós não chegamos até Deus. Deus que vem até a gente. Então, se Deus quiser, ele vai aparecer com você e conversar com você. Se Deus não quiser, ele não vai fazer e, tipo assim, você não vai ser menos cristão do que os outros caras por causa disso. No Islã, não. No Islã, se você não faz os caminhos necessários para você chegar até Deus, você está cometendo apostasia, você é um herege. E aí, dentro de uma interpretação específica, dentro do Islã, dentro da fraternidade, do salafismo, você tem que seguir a Sharia. Só que tem cara que fala assim, não, você não precisa seguir a risca tudo. Aí tem cara que fala, não, você precisa, e assim vai. Porque não tem uma continuidade, não tem uma centralidade no Islã ali, tá ligado? Aí ele cita aqui o padre Juan González Arenteiro, e é um padre que fala sobre a mística cristã, que ele é muito brabo. É, aí tem aqui, ó. Aí entra aquilo que eu tava falando, ó. Eu vou um exemplo que a vida dos sacramentos foi aberta justamente para dar a todos. Ó, o padre Juan González Arenteiro, em 2 livros memoráveis que provavelmente constituem o cume da literatura mística do século XX, demonstra com abundância de argumentos e exemplos que a via dos sacramentos foi aberta justamente para dar a todos, sem exceção, um acesso aos mais altos patamares da realização espiritual. A distinção de esotérico e esotérico só serve aí como metáfora para designar o diferente aproveitamento espiritual obtido por este ou aquele indivíduo conforme suas aptidões, seu empenho e os movimentos da graça divina. Ou seja, é aquilo que eu tava falando, tipo assim, cara, você que ora a Deus todo dia e você não vê Deus agindo com você, e aí tem aquele seu amigo que ora também, só que aí cai um avião com milhões de reais, o cara fica rico. Assim, o cara tá andando, aí ele cai, aí tropeça e cai. Ele levanta o Cristiano Ronaldo, o Messi que levanta ele. Ei, mano, você tá bem? Aí você fala assim, caralho, mano, Deus gosta mais dele do que de mim. Não, cara, é tipo assim, porque na sua vida Deus está agindo, só que ele tá agindo nas coisas que você precisa. Você não precisa que o Messi e o Cristiano Ronaldo se levantem pra você. Na verdade, é isso. Se Deus age mais na vida do seu amiguinho, não o seu, é sinal que ele é um fudido, tá ligado? Porque ele precisa mais de Deus pra mostrar pra ele ter uma fé, tá ligado? Pra ele ter uma vida cristã, né? Por isso que todos os santos, eles sempre falam assim, eu sou o maior merda do mundo. E assim, se ele precisa disso pra ele ser Deus, né? Mas ele faz a mesma coisa que todo mundo, tá ligado? Por isso que não é obrigatório, isso eu quis dizer, tá? E aí, vamos lá. Todos os cristãos que receberam o sacramento são, portanto, iniciados no sentido estrito que eles dar essa palavra. A diferença entre os lados espirituais obtidos pode ser explicada por um rito desenvolvido pelo próprio Reneganon, o de iniciação virtual. Todos os ritos de iniciação produzem imediatamente os resultados espirituais que lhe correspondem. Exatamente, como eu disse, eu tive 3 experiências espirituais com Deus. São muito fodas assim, mas assim, tem gente que, porra, conversa com Deus. Tem gente que. Mano, por que isso acontece? Não sei, tá ligado? Não tem explicação assim, porque Deus me ama menos do que. Não, não dá pra você falar, ou que Deus ama mais o outro. Assim, é relativo, tá ligado? É assim que as coisas são.
Não pode ser assim. Porque o Guénon, ele fala que, tipo assim, o caminho que o Guénon leva do perennialismo até o Islã, e, enfim, o Guénon, ele falava que os ritos cristãos, os sacramentos, né, por eles serem universais, eles não eram ritos iniciáticos, eles não eram esotéricos. Então faltava isso para o cristianismo. E onde você tem esses elementos esotéricos que combinam com isso? Dentro do Islã, através das iniciações dos mestres sufis, das tarikas. Essa é aí que ele vai chegar. E o professor Olavo ele vai argumentando sobre isso, tá? Ele vai argumentando assim, ele vai destruindo aqui, destrinchando cada coisa aqui. E aí, é por isso que. Só que aí, tipo assim, tinham católicos que estavam querendo. Eram perennialistas, né? Eles acreditavam no apelo do Guénon sobre. Porque faz sentido, né? É tipo assim, entra naquilo que os tradicionalistas geralmente acreditam, que é tipo assim, a missa nova ela é um lixo, os ritos. Tipo assim, a missa nova não é válida porque ela não tem os elementos litúrgicos para os sacramentos serem como os do rito tradicional, do rito antigo, enfim. Quando você abre essa possibilidade, você abre aquilo que Guénon falava, que tipo assim, cara, olha, o catolicismo, o cristianismo, ele não tem ritos esotéricos. Daí você só pode fazer isso, subjugar eles sob a espiritualidade esotérica islâmica. Então, basicamente, eu queria falar isso, tá ligado? Aí entra esse ponto aqui, ó. É, deixa eu ver aqui. Aí, a partir dos anos 60, quando esses problemas começaram a tornar-se objeto de discussão mais aberto e interessados em tradicionalismo, o grupo perennialista começou a sugerir ao católico encurralado as seguintes soluções possíveis: largue tudo e converta-se ao Islã, busque abrigo na Igreja Ortodoxa Russa, onde ainda há um resíduo de esoterismo e cujos sacramentos, no fim das contas, são aceitos como válidos pela Igreja Católica. Ou três, né? Um, dois e três. Filice a tarica multiprofissional de Fritjof Schwann, onde você poderá praticar ritos iniciáticos islâmicos sem conversão formal e mantendo-se a uma prudente distância dos muçulmanos esotéricos. Então, esotéricos com o S, esotéricos com o X. O esotérico com o X são os muçulmanos confessionais. São os ritos, tipo assim, os ritos. Os sacramentos das religiões, como se fosse assim. Então, você precisa ser daquela religião, professar aquela fé para você ter o sacramento. E. Né, então, por exemplo, lá, o cristianismo, você precisa ser batizado para você ceiar. Por exemplo, você não pode. Galera, eu cheguei aqui agora. Pode comer esse pão aí que vocês estão comendo? Não, não pode. Tem que ser uma parada assim. E. Então, aí, ó. Aí, Davidson, meu colega Davidson. Pensei que a câmera tava aqui, tô lunático. Olha só o terceiro aqui, ó. Porque ele fala da primeira, a primeira parada, a primeira opção, a segunda opção, a terceira opção. A terceira opção é Felícia a Tarica Multiconfessional de Schwann. Sobrava a terceira, mais fácil e natural. A Tarica de Schwann estava, de fato, repleta de membros de origem católica, a começar pelo próprio Schwann e por alguns de seus colaboradores mais próximos, como Martin Linz, Titus Burkhardt e Rama P. Komaraswamy, dos quais os dois primeiros converteram-se ao Islã. O terceiro continuou católico, ao menos em público, sem deixar de prestar ao sheik o voto regulamentar de obediência total exigido nas taricas. Nas almas daqueles que permaneciam católicos, esse professo ou de coração apenas realizava-se assim em escala microscópica, plano que desde 1924 René Guénon traçara para o Ocidente inteiro. Beleza? É... E aí, ó, após escrever com as cores sombrias de um gênero do apocalipse a degradação espiritual da civilização no Ocidente, atribuindo-a à perda da verdadeira metafísica das ligações entre a Igreja Católica e a tradição primordial, ligações que só poderiam ter sido mantidas por intermédio das organizações iniciáticas, René Guénon prevê três desenvolvimentos possíveis do estado de coisas no Ocidente. 1. A queda definitiva na barbárie. 2. A restauração da tradição católica, sob a orientação discreta de mestres espirituais islâmicos. E 3. A islamização total, seja por meio da infiltração e da propaganda, seja por meio da ocupação militar. Então, enfim.
Aí chega a parada que a gente tava falando, né? No grupo lá. Você falou que. Você mandou um bagulho lá que o Kama. Tiveram membros da família real britânica em contato com taricas? Sim. Membros da família real britânica, principalmente o rei Charles III e a rainha Elizabeth II, tiveram contato direto e indireto com indivíduos e instituições associados às tradições sufi, taricas e tradições místicas islâmicas mais amplas. Esses contatos fazem parte de uma abordagem diplomática de longa data com o mundo muçulmano e de um interesse pessoal no diálogo interreligioso e na espiritualidade. Em 2013, Príncipe Charles visitou o santuário Dargah de Haji Ali Shah Bukhari em Mumbai, um renomado local sufista com 500 anos de história. Durante a visita, ele depositou um sudário cerimonial sobre o túmulo, espalhou flores e participou de orações pela paz com os guardiões do santuário. Nossa senhora, hein? Interesse pelo misticismo e por Rumi. O rei Charles expressou publicamente admiração pelo poeta sufi Maulana Jalaluddin Rumi, patronato em estudos islâmicos. Como patrono do Centro de Estudos Islâmicos de Oxford, ele há muito tempo se envolve com estudiosos influenciados pelo sufismo e por novos aspectos espirituais do Islã. Caralho, isso é exatamente a porra que o professor Olavo tava falando, que o Guénon tava fazendo. Isso que o professor Olavo tava falando isso nos anos 90, tá ligado? Tipo, menos de 12. Aí chega o cara em 2026 e fala: não, isso daí não existe. É o sionismo judeu. Você é um agente da Mossad. Por que você está defendendo os judeus? Aí ele fala assim: não, mas no Talmud tá falando aqui que tem que fazer. Aí vamos lá, ele tá falando do Talmud. Falou Talmud, né? Certo? Falou Talmud. Vamos pesquisar aqui, ó. Básico também. Ó. Sim, o Google existe, tá? Vamos lá. O Talmud é Calma aí. Talmud escreve Talmud é obrigatório para todos os judeus. Vamos entender o que é a porra do Talmud. A obrigatoriedade do Talmud varia significativamente dependendo da vertente do judaísmo que uma pessoa segue. Caralho, é um bagulho que é simples de você entender. Uma coisa é o movimento perennialista. Por quê? Porque é um movimento que você consegue olhar todos os caras que são da porra do movimento nacionalista, eles falam isso. É tipo assim, ou você vira um islâmico, ou você, meu irmão, você vai morrer. É basicamente isso que os caras estão falando. Pode ser católico? Pode, mas aí você vai ter que ser o católico seguindo a tradição espiritual do Islã. Ligado? Aí o cara fala assim: mas você está fazendo uma defesa ao judaísmo. Não é defesa ao judaísmo, é defesa à verdade. Caralho, você não pode pegar. Mas o judaísmo é santo. Não, eu quero que se foda. Só que uma coisa não tem nada a ver com a porra da outra coisa. Caralho. Pronto, provei. Tá mais que provado tudo isso.